apenas aqui, porque se você estuda a Constituição, você vai observar que a Constituição determina que deve haver o pagamento de serviço extraordinário, lá nos idos do artigo 7º. E ela vai dizer que esse pagamento por serviço extraordinário é de, no mínimo, 50%. E aí, a Lei 8.112 achou por bem estabelecer o pagamento do serviço extraordinário para o servidor, no mínimo, 50%. Mas não há nada de ruim nem de errado nisso. A Constituição fala que é no mínimo 50%, a Lei 8.112 fala que no caso dos seus servidores é 50%. Totalmente diferente também da CLT, que diz que isso será definido em convenção e acordo coletivo. Então, cuidado apenas para você não confundir uma esfera do direito com outra. Não achar que os 50% são mínimo e nem achar que vai ser definido por convenção para o servidor também. A Lei 8.112 deixa claro que para o servidor é 50%, tá? Segundo adicional que está relacionado ao tempo de trabalho, ao horário de trabalho, é o adicional por horário noturno. Então, nós vimos o para o serviço extraordinário, agora é horário noturno. E o que significa o adicional por horário noturno? Significa que o servidor, assim como qualquer trabalhador, caso trabalhe no período considerado noite, fará jus a um plus, fará jus a um adicional. Trabalhar de noite não é saudável para nenhum ser humano, por isso quem trabalha no período considerado noite merece ganhar mais do que alguém que trabalha de dia. E o que é período considerado noite? O que seria trabalho noturno? Para o servidor, né, no caso do servidor, das 22 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte. Então, das 22 de um dia às 5 horas do dia seguinte, nós temos aí o período considerado noite. Período considerado noite. Se você, servidor, trabalha das 22 horas de um dia às 5 horas do dia seguinte, você faz jus a ganhar 25% de adicional por serviço noturno. 25% é o percentual do adicional por serviço noturno. Aqui, mais uma vez, eu vou fazer uma observação comparando a CLT e a Constituição, para que a gente não misture as esferas. A Constituição estabelece que todos os trabalhadores que trabalham de noite fazem jus ao adicional por horário noturno. Todos eles fazem jus ao adicional por horário noturno. Mas a Constituição aqui não estabelece percentual. E a CLT estabelece 20% como percentual. Quando a Lei 8.112 foi promulgada em 1990, estabelecendo 25%, questionou-se inclusive que ela seria inconstitucional, porque estabelece mais do que a CLT estabelece. Não há nada de inconstitucional. Se a Constituição diz que deve ser pago esse adicional e não fala o percentual, não tem nenhum problema em a Lei 8.112 trazer 25% e a CLT trazer 20%. São regimes jurídicos completamente distintos, como nós vimos no início da nossa aula. Então, não há aqui nenhum problema a respeito disso. Cuidado, portanto, para não fazer confusão com esses percentuais. Para fechar os adicionais, o último adicional é o adicional de férias. É o adicional de férias, que é aquele valor que você recebe para gastar, aquele valor a mais que você recebe para o período de férias, que é 1/3 da sua remuneração. 1/3 da sua remuneração lhe é pago quando você pede férias, quando você retira suas férias. Portanto, a gente pode linkar o último adicional com o nosso próximo tópico, que é o tópico férias do servidor. Já que estamos estudando os direitos e as vantagens do servidor, nós sabemos que ele tem direito a receber férias. O adicional de férias nós acabamos de ver, 1/3 para gastar nas férias. Mas ele merece também o período de férias, né? Fazer uso e gozo das suas férias. Sabemos que todo mundo, em regra, tem 30 dias de férias. O servidor não é diferente. Em regra, as férias de um servidor dura 30 dias. 30 dias depois de 12 meses trabalhados.
Então, as férias só podem ser retiradas, ou pelo menos o primeiro período de férias, após 12 meses trabalhados. Somente após 12 meses trabalhados. Trabalhou 12 meses, primeiro período de férias. Isso porque segundo, terceiros períodos aquisitivos de férias podem ser períodos que foram quebrados, ou seja, podem ser períodos parcelados. Isso significa dizer, eu posso parcelar férias. Portanto, com 6 meses eu posso já tirar aí 10, 15 dias de férias. As férias podem ser, portanto, parceladas, sim, em até 3 parcelas. As férias podem ser parceladas em até 3 parcelas. Mas e acumuladas? As férias podem ser acumuladas? Sim, as férias também podem ser acumuladas. Só que eu só posso acumular as férias em até 2 períodos. Só posso acumular em até 2 períodos. Passou de 2 períodos, eu tenho obrigatoriamente que pedir e retirar aquelas férias. A própria administração determina que eu retire, porque atualmente servidor federal não pode acumular mais que 2 períodos de férias. Uma observação muito interessante a respeito de férias. As férias podem ser canceladas? Podem ser canceladas sim. De repente, eu costumo brincar, né? Você está lá nas Ilhas do Caribe, gozando das suas férias, chega uma notícia para você, olha, volta que você tem que trabalhar, cancelaram as suas férias. Quando você vê a notícia, eu digo assim, você nem achou ruim, porque sabe o motivo do cancelamento das suas férias? Ser jurado, ou então ser mesário de eleição. Ninguém vai achar ruim, né? Nós vivemos uma democracia, você vai ficar feliz de poder ser o que a gente viu na primeira aula. Lembram-se? Honoríficos, munus público, honrabilidade. Então, imagine vocês, né, felizes e contentes, voltando do Caribe, porque vão ser mesários em eleição. Tenho certeza que ninguém vai se importar com isso. Viva a democracia. As férias podem ser parceladas por isso. E também podem ser parceladas em razão de calamidade, necessidade, até mesmo interesse do serviço. Imagina que você é fiscal e é preciso, ou por exemplo, você é um agente de saúde, agente sanitário, e lembra-se que nós vimos já sobre a epidemia da dengue, vem a epidemia da dengue, eu não só vou contratar temporário, como vou chamar todos aqueles que estão de férias para trabalhar ali, para contratar o mínimo de temporário possível, tá? Então, sem problemas, ou a princípio, sem problemas, né? As férias podem ser canceladas, sim, podem ser sem nenhuma reclamação do servidor. Ele está obrigado a voltar. É só interessante que vocês percebam o seguinte, gente. Quando eu estou falando dessas férias, vocês devem ter visto no início. Eu estou falando das férias regra. Porque existe um tipo de férias, um regime jurídico de férias diferenciado na Lei 8.112. Os servidores federais que lidam com radioativos, eles têm um período de férias completamente diferentes. Eles gozam de férias por 20 dias a cada 6 meses. Então, servidores que lidam com radioativos gozam de férias por 20 dias a cada 6 meses. Isso, obviamente, em razão do serviço, portanto e consequentemente, eles não podem nem parcelar, nem acumular. Não parcelam, nem acumulam, tá? Uma diferença das férias do servidor em relação às férias do seletista é que eu não posso levar à conta das férias nenhuma falta do servidor. Não posso descontar nas férias alguma falta que o servidor tenha cometido. Isso é proibido. E para fechar o tema férias, é importante que a gente saiba que a gente recebe as férias até 2 dias antes da gente tirar essas férias. Então, até 2 dias antes das férias, a gente receberá por essas férias. Espero que tenha ficado claro. Pergunto aos meus queridos alunos se vocês, representando a todos, têm alguma dúvida para que a gente possa esclarecer. Okay? O que são retribuições? Ah, sim. Isso é muito interessante a pergunta da Claren, porque quando a gente se depara com a 812, a gente percebe que no título vantagens, ela só lista indenização, gratificação e adicional.
Só que quando você vai ler o corpo da lei, você percebe no artigo, salvo engano, 62, retribuições das retribuições. E aí você percebe ali que a lei fala que aquele valor pago quando você está em um cargo em comissão é chamado de retribuição. Então, essa pergunta até faz com que a gente associe a nossa primeira aula com hoje, a nossa terceira aula. Vocês devem se lembrar que na primeira aula a gente viu que se eu sou um servidor ou não, eu posso ser convidado a ocupar um cargo em comissão. E claro, se eu estou em um cargo em comissão trabalhando para a administração, eu vou receber para a administração. E esse dinheiro que me é dado tem o nome de retribuição, tá? Mais alguma? Então, eu queria saber o que significa dizer que as vantagens não serão computadas nem acumuladas para efeito de quaisquer outros acréscimos. Pergunta muito interessante, Diego. O que significa dizer que as vantagens não vão ser computadas nem acumuladas para quaisquer outros acréscimos. Isso é para evitar o famoso efeito cascata. Até algum tempo atrás, eu recebia, digamos, R$1.000 de remuneração e aí eu recebi uma vantagem de 500. E uma outra vantagem de percentual em cima disso, e outra por percentual em cima disso. Hoje eu não posso. Hoje eu não posso pegar uma vantagem e acumular em cima de outra. Todas as vantagens terão como base o vencimento e não a retribuição, não a soma de vencimento e demais vantagens. Tá bom? Mais alguma? Não? Bom, então, para a gente resumir o que nós vimos hoje, nós aprendemos que os servidores têm diversos direitos e vantagens. Direito básico, direito a ter pago o valor pelo trabalho prestado, que pode ser chamado de vencimento ou pode ser chamado de remuneração. A respeito disso, nós destacamos a súmula vinculante 15 e a súmula vinculante 16. Depois nós aprendemos que existem diversos tipos de vantagens. Portanto, elas são divididas em grupos, indenizações, gratificações e adicionais. Que as indenizações não são propriamente vantagens, por isso elas não ficam limitadas ao teto remuneratório. Já as gratificações e os adicionais são propriamente vantagens, portanto, ficarão limitadas ao teto remuneratório. Indenizações nós temos 4, diária, ajuda de custo, auxílio transporte, auxílio moradia. Gratificação 2, que é a gratificação natalina e é por encargo de curso ou concurso. E os adicionais são 6, insalubridade, periculosidade, atividade penosa, serviço extraordinário, horário noturno e adicional de férias. Percebemos que a Lei 8.112 traz 2 regimes jurídicos de férias, regime regra e o regime para quem lida com radioativos. E com isso a gente fecha a nossa terceira aula de Lei 8.112. Espero vocês na próxima aula, para nós entrarmos num tema bastante polêmico, onde nós falaremos a respeito de licenças, de afastamentos. Devo lembrar a vocês que quem quiser ver a aula pode acessar o YouTube. O endereço é www.youtube.com/saberdireitoaula. www.youtube.com/saberdireitoaula. Aguardo vocês na próxima aula. Obrigada.